1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Depois o verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Também Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Algumas semanas atrás, nós começamos esse tema, irmãos, andando com Deus. E nós já passamos por cima de duas expressões que revelam o nosso Deus no Novo Testamento. Todas elas foram feitas pelo apóstolo João. A primeira delas está lá no Evangelho de João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E nós falamos que isso diz respeito à natureza do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus é Espírito, nosso relacionamento com Ele é espiritual. Então Gálatas 5 diz assim: andai em Espírito. Porque Deus é Espírito, nós devemos andar em Espírito. E em algumas semanas nós lemos o texto da primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Depois Paulo, nessa mesma epístola que lemos aos Efésios, ele diz: andai como filhos da luz. Nós devemos andar na luz, como filhos da luz. E nós vimos várias implicações do que é andar na luz. Amém, irmãos? Andar sem fingimento, andar em transparência diante de Deus, com sinceridade e verdade. Isso é o que o Senhor espera de nós e devemos fazer isso para continuarmos sempre nos relacionando com o nosso Deus. E hoje nós vamos falar desta expressão que está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. O Israel começou a reunião lendo um texto de 1 de Pedro 2:9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos chamados para quê? Diz o texto: para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, essa palavra virtudes é uma outra palavra usada para descrever os atributos de Deus. E quando você estuda um pouco sobre os atributos de Deus, você sabe que eles são divididos em duas partes: os atributos incomunicáveis, ou chamados atributos da personalidade absoluta de Deus, que são onisciência, onipotência, onipresença, coisas que nós não participamos, porque só Deus é onisciente, só Ele é onipresente, só Ele é onipotente. É isso que faz Ele ser Deus. E são chamados incomunicáveis porque não são comunicados a nós. Mas quando nós continuamos lendo as Escrituras, descobrimos que há atributos comunicáveis de Deus a nós. São chamados os atributos morais de Deus. Nesses atributos estão a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua longanimidade. Amém? Desses nós somos participantes. Eles se manifestam em nós, melhor dizendo. A justiça de Deus se manifesta em nós. A santidade de Deus se manifesta em nós. O amor de Deus se manifesta em nós. A misericórdia de Deus se manifesta em nós. Então, irmãos, se nós queremos ter um relacionamento com Deus,
nós devemos andar em espírito, nós devemos andar na luz, como filhos da luz. O próprio Senhor Jesus disse: enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. E nós devemos andar em amor, como lemos em Efésios aqui. Amém, irmãos? Nós sabemos que todas essas virtudes procedem do nosso Deus. E como nós lemos em 1 João 4, verso 19, nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. E esse amor que descreve a natureza de Deus, irmãos, é um amor incondicional. Você não fez nada para que Deus o amasse. Amém? Não foi porque você se tornou uma pessoa boa que Deus te amou. Não foi porque você fez boas obras que Deus te amou. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco em Romanos 5:8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Isso está além de nós, não importa o que você faça, isso é um amor incondicional. Deus nunca deixará de amá-lo. Deus o amou antes da fundação do mundo. Os irmãos entendem, irmãos? Por isso Deus enviou o seu Filho, porque Ele nos amou. Então, quando nós abrimos no Evangelho de João, naquele famoso versículo que fala tantas verdades, pelo menos 7 verdades, né? Porque Deus amou. Aqui você tem a natureza de quem procede o amor. E o que Deus amou o mundo? Aqui você tem a extensão do amor de Deus. Todos os homens são amados por Deus. Deus amou a todos os homens. E diz de tal maneira que você tem a imensidão do amor de Deus, o imensurável amor de Deus. Foi de uma maneira inexplicável, tamanha, tal, que João usa essa expressão, de tal maneira. E o que ele fez? Porque Ele nos amou, Ele deu o seu unigênito Filho. Amém, irmãos? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a dádiva eterna de Deus. Então nós precisamos entender essa natureza deste amor, irmãos. Esse amor estava antes de tudo existir. Se Deus é amor, esse amor já existe antes de todas as coisas. E se você perceber, irmão, sempre o amor necessita que haja alguém para que ele seja expresso. E pelo fato de Deus ser amor, você descobre que então nós servimos um Deus trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque desde a eternidade o Pai teria que ter alguém para amar. E quem Ele amou desde a eternidade? Ele amou o seu Filho. E o Filho amou o Pai. Amém? E alguns teólogos dizem que esse amor entre eles se manifesta através do Espírito Santo. Então o fato de Deus ser descrito na Bíblia para nós como amor, já nos indica que havia desde sempre o amor e aquele que é amado. Não é verdade? E aí, mais que isso, irmãos, em Deus a perfeição absoluta. Deus não só amou, o Filho de Deus é amável, Ele é perfeito, o Pai é amável, o Espírito é amável, não há nada neles que não possa ser amado, porque Deus é perfeição absoluta. Então quando nós começamos a olhar o caráter de Deus e seu atributo, um dos seus atributos que descreve sua personalidade como o amor, nós percebemos essa perfeição, percebemos que deve existir algo, e sempre existiu, a Trindade, amém? Que muitos dizem que é uma invenção da igreja. Mas se Deus é amor, o amor precisa sempre ter alguém
que Ele ame. Porque se não houver alguém para ser amado, não há amor. Não é verdade, irmãos? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então, e antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou. Só que nós sabemos de onde o homem caiu, não é, irmãos? E de que o pecado entrou na natureza humana. Mas Deus continuou nos amando, porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, no coração de Deus já havia esse propósito eterno, que o Filho dele morreria na cruz do Calvário. Amém? Por isso você lê em 1 de João capítulo 4, verso 9. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, irmãos, Deus providenciou a nossa salvação. Não foi por causa de obras de justiça praticadas por nós, mas pelo precioso sangue do seu Filho Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A verdade é que hoje os homens estão tentando buscar caminhos para agradar a Deus, ou para que Deus os ame. Mas quando você entende o Evangelho, cada vez mais você vai perceber que você não é merecedor deste amor, que você era inimigo de Deus, e Deus enviou o seu Filho para salvar os seus inimigos. Os irmãos entendem, irmãos? Deus prova para você o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, não sendo nós justos, sendo nós pecadores. Então Deus providenciou esta salvação para nós. Amém, irmãos? E depois Ele nos deu o seu Espírito Santo, o Espírito do amor. Por isso que você lê em Gálatas 5:22 que o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Quando você estuda sobre as questões referentes a cada um dos entes da Trindade Santa, você descobre que a Bíblia sempre descreve que tudo provém de Deus. Os irmãos que vêm na sexta-feira sabem bem disso, amém? Tudo procede de Deus. Tudo que procede de Deus vem a nós através de Jesus Cristo. Amém? E tudo isto acontece no Espírito Santo. Então, tudo procede de Deus através do seu Filho Jesus Cristo no Espírito Santo. São 3 preposições gregas, né? Ek, procede de, dia, através, e em, nele, no Espírito Santo. Amém? Todas as vezes que você vai perceber quando a Bíblia está tratando da Trindade, na economia eterna de Deus, você vai perceber que tudo procede do Pai. O Pai é daquele de quem procede todas as coisas. Tudo que procede do Pai vem a nós por causa e através do seu Filho Jesus Cristo. E tudo vem a nós no Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo. Então, como nós precisamos entender isso, irmãos? Que esse amor que procede de Deus só pode vir ao nosso coração através do Espírito Santo. Por isso em Romanos 5:5 a palavra de Deus diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E esse verbo está num presente contínuo, é derramado continuamente no nosso coração, durante toda a nossa vida, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E como nós precisamos entender que Deus é amor, e que esse Deus que é amor, denota que há uma Trindade Santa, e que essa Trindade está em serviço, e eu digo em serviço que ela está funcionando no mundo, para a salvação dos homens, para que tenhamos deleite nele, porque foi para isso que nós fomos criados. Quando você lê em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é que uma fagulha dessa realidade foi colocada no coração do homem.
E com o pecado, o homem danificou essa imagem. Ainda ele tem a imagem de Deus, mas de maneira bem destruída, bem danificada. É o mesmo carro, vamos dizer assim, mas agora ele capotou, bateu de frente, bateu atrás. Ainda é o mesmo carro, mas todo danificado. Por isso Deus enviou seu Filho. Amém, irmãos? Para que agora nós possamos ser restaurados essa realidade de representatividade de Deus. Então muitos irmãos aqui dizem como é difícil amar as pessoas. Como é difícil amar aquela pessoa que me causa problemas. Como é difícil amar aquela pessoa com quem eu me relaciono que não faz as coisas que eu quero. E nós então, irmãos, identificamos que o nosso amor está danificado. Amém? Pelo pecado. Você sempre ama buscando algo em troca. Você sempre dá com uma mão esperando com a outra atrás de você. Mesmo quando você dá um presente. Nós normalmente não conseguimos nem receber um presente. Ou quando alguém nos faz um favor, nós queremos dar um presente. Você não vai me cobrar nada, não é? E daí, como a pessoa realmente lhe deu de graça, aí você diz, bom, se ela não vai me dar nada, eu pelo menos vou comprar um presente para ela. Não é assim que você faz? Porque nós não conseguimos, irmãos, entender esse amor doador de Deus. Inexplicável de Deus, naturalmente. Só mesmo se nós formos, se o Espírito Santo nos revelar, nos iluminar. Então nós vamos perceber que amor tão grande é esse. O poeta já dizia que se todo o céu se tornasse em lugar para se escrever, em papel, e todas as árvores que estivessem em pé fossem penas, e todo o mar fosse como se tinta, e todos os homens escrivãos, e tentassem descrever no céu o amor de Deus, o mar daria o seu fim, amém? O céu não teria mais lugar para escrever, e nós não conseguiríamos nem começar a descrever um amor tão grande e sublime como o amor de Deus. Então isso é uma coisa muito sobrenatural, irmãos. Isso é uma coisa que quando nós começamos a caminhar com Deus, nós vamos crescendo nessa realidade do amor de Deus. Como nós precisamos dele. Como nós precisamos crescer nesse relacionamento com ele. Como nós precisamos andar em amor. Amém? Como nós precisamos, irmãos, evoluir no nosso relacionamento com o nosso Deus, percebendo que realidade é esta, espiritual, guardando as saídas da vida. Gostaria de chamar a atenção para os irmãos, por exemplo, o que Paulo diz na sua primeira epístola a Timóteo. Guarde bem isso, irmãos. O amor procede de quem? De Deus. Através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Aonde? No Espírito Santo. Mas e em nós? Como é que se revela esse amor em nós, irmãos? Qual é o caminho do amor de Deus em nós? Paulo diz assim para Timóteo 1,5: ora, o intuito desta epístola dele, da presente admoestação, é o amor, que sai para fora, que procede do quê? De um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Então, por isso que o escritor aos Provérbios, no capítulo 4, versículo 26, deixa o texto aberto em Timóteo, só vou citar para os irmãos. Diz assim:
23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida. Então, irmãos, por isso que Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, o intuito da presente admoestação é o amor que sai para fora de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Então, irmãos, se nós queremos realmente manifestar o amor de Deus, nós precisamos lidar com o nosso coração corrompido. E sobre tudo o que nós devemos guardarmos o nosso coração, guardarmos a nossa alma, guardamos nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Devemos buscar que o nosso coração seja cheio de uma única substância: Cristo. O intuito da presente admoestação é o amor que procede de um coração puro. Um coração puro é um coração constituído de uma única substância, como um copo de água limpo. Só tem água dentro do copo. Então, se o seu coração ainda é impuro, guarde o seu coração, guarde os seus olhos, busque a santificação em Deus, busque ser cheio de Cristo. Cuidado com o que você olha, com o que você ouve, com o que você vê. Cuidado com o que você enche a sua alma, para que você não obstrua as saídas da vida. Se nós queremos verdadeiramente caminhar com Deus e manifestar o amor de Deus, devemos guardar o nosso coração. Amém? Devemos ter uma consciência boa. Uma consciência boa é uma consciência que sempre está confessando os pecados. Quando o Espírito Santo dá um toque, isso foi mal, você aplica o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é poderoso para lavar as nossas consciências das obras mortas, como diz Hebreus capítulo 9. Amém? Buscar ser cheios de Cristo. Ser cuidadoso, irmão, com um coração dobre. Uma alma dobre. Aquela que quer uma coisa e quer outra coisa. Confusa. Que sempre está fazendo cabo de guerra entre Cristo e o restante das coisas. Cristo precisa vencer-nos. Amém? Para que sejamos constituídos de Cristo. Então poderemos manifestar o amor de Deus. E de uma fé sem hipocrisia. Isso é muito importante, porque se você ler a epístola de João todinha, irmãos, você vai perceber o seguinte, que esses dois temas que são intercambiáveis, estão sempre um após o outro: fé, amor. Fé, amor. Fé, amor. Fé, em primeiro lugar e acima de tudo, fala da nossa união com Cristo, da nossa comunhão com Cristo, da nossa ligação com Cristo. Por isso que João está sempre combatendo por exemplo, João diz assim, que Deus nos deu o mandamento, e o mandamento é este: crer no Filho de Deus. Isso é fé. E amar uns aos outros. Isso é amor. Então, por isso que em todas as cartas você vai ver que esse tema percorre fé e amor. Fé e amor. E uma fé verdadeira é uma fé limpa, livre de fingimento, sem hipocrisia, sem atuação. Amém? Nós somos muito bons em colocar máscaras, em fingir que está tudo bem quando não está bem, não é? Nós precisamos ter uma fé verdadeira. Nós precisamos estar na medida de Deus que nós temos, não fingir ser melhores. Uma das coisas mais terríveis hoje, irmãos, são pessoas que fingem ser espirituais. Então elas querem transparecer uma espiritualidade que elas não têm. Elas têm uma falsa piedade. Elas não têm uma fé
sem hipocrisia. Elas têm uma fé fingida. Elas não têm vida com Deus, comunhão com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. É assim que João começa a sua primeira epístola. Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que contemplamos, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e a temos visto, e dela damos testemunho, a vida eterna que estava com o Pai. O que vimos e vimos anunciamos a vós outros, para que tenhais comunhão conosco. E ele diz, a nossa comunhão, ou seja, a comunhão dos apóstolos, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E agora os apóstolos proclamam o Evangelho para que outras pessoas tenham parte nesta comunhão. E quando você se une a Deus, em união com Deus, isso é fé. É uma confiança inabalável. Deus é o seu Senhor. Jesus Cristo é o seu Senhor. Você está unido a Ele. Foi chamado para isso. Se você é um crente, Paulo fala em 1 Coríntios 9, que você foi chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Você foi chamado para isso, para estar unido com Cristo. É aquela união de Salomão e Sulamita, no livro de Cantares, lá no meio da sua Bíblia. E às vezes você está olhando, irmãos, para Deus de uma maneira diferente. Você precisa se atentar nisso. Deus não te ama pelo que tu faz para Ele. Deus te ama porque Ele te ama. Amém? E Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele está assim, ó, nos esperando já. E Ele se alegra quando você, ainda que esteja cheio de defeitos e impurezas, se volte para Ele. Amém? Porque Ele nos ama. E Ele não nos ama pelaquilo que nós fazemos. Ele nos ama com um amor incondicional. Amém? E Ele está esperando para que nós nos unamos a Ele. Amém? Aí o diabo está no meio do caminho dizendo assim, você vai se relacionar com Deus hoje? Mas e aquilo que você fez? Você acha mesmo que você devia andar para perto de Deus hoje? Você xingou seu marido, você teve maus pensamentos, você acha mesmo que Deus vai te receber hoje? Você não percebe o quanto distante você está dele? Esse é o diabo nos enganando, irmãos. Amém? Não que Deus não vai moldar o seu caráter, melhorar aquilo que você é em Cristo Jesus, fazer você crescer em Cristo Jesus, mas o nosso Deus é como alguém que ama e que está só esperando um pequeno olhar, um pequeno movimento em direção a Ele. Amém? Para nos receber. Por isso, eu só quero chamar a atenção de vocês para um versículo no capítulo 4 de Cantares, verso 9. Arrebataste o meu coração, minha irmã, minha noiva, arrebataste o meu coração com um só dos teus olhares. Então, irmãos, veja que amor de Deus é esse. Amém? É muito mais do que o coração do marido quando era apaixonado pela pessoa que ele é casado. Agora isso já passou, né? Porque eles vão esfriando nisso, né? Mas quando ela dava uma olhadinha para ele, então o coração dele caía no chão e saía rolando, né? Ela só dava um simples olhar para ele e o coração dele se derretia. É isso que esse versículo está dizendo. Esse versículo está dizendo que nós, quando nos voltamos para Deus, Ele nos ama tanto, Ele é com um amor tão grande, tão incompreensível, que o coração dele se derrete por nós. Que o coração dele é arrebatado por um único olhar nosso. Porque esse livro fala exatamente disso, irmãos. Da relação de comunhão e união com Cristo. Dos crentes individualmente e da igreja com Cristo. Então arrebatastes o meu coração,
ó minha noiva, arrebatastes o meu coração com um só dos teus olhares. E ela não é uma boa noiva, irmãos. Amém? Ela é cheia de defeitos. Mas Ele o ama, Ele a ama. Amém? Nós somos assim. Ele não nos ama pelo aquilo que nós somos. Ele nos ama porque Ele é amor. E o amor dele é incondicional. Os irmãos estão entendendo? Então, se nós queremos amar, irmãos, nós precisamos aprender com Ele. Mas na verdade não é uma coisa que você vai fazer. É Deus se manifestando em você. Amém? É o Espírito Santo se manifestando em você. As pessoas, nas coisas relacionadas à fé, pensam assim: eu queria tanto uma dose a mais de amor e um pouquinho a mais de longanimidade, talvez uns 10%, e também uns 5% de paciência, e um tanto de tanto, não é? Não é assim, irmãos. Deus nos dá a Cristo, amém? Ele é a expressão do amor de Deus. E quando Cristo está se manifestando em nós, nós amamos. Quando nós nos relacionamos com Ele, unidos a Ele, nós manifestamos suas características. Nós proclamamos suas características e nós manifestamos suas características. As pessoas veem o amor de Deus em nós. As pessoas veem a paciência de Deus em nós. As pessoas veem o caráter de Deus sendo formado em nós pelo Espírito Santo. Então, como nós precisamos disso, irmãos? Amém? Agora nós já sabemos de onde vem o amor. Amém? De quem procede, por meio de quem, aonde, qual é o caminho dele em nós. Então vamos ver algumas consequências disso, como ele se expressa em nós. Primeiro, irmãos, se nós formos sinceros com Deus, nós vamos perceber que uma das coisas reveladas no Novo Testamento é que o amor de Deus se expressa em doação, se expressa em entrega, não é? Se expressa numa manifestação altruísta de serviço, de cuidado. É nisso que se expressa o amor de Deus em nós. E se isso não é manifesto em nós, então o amor de Deus não está em nós. A Bíblia diz. Porque se você não ama o seu irmão que vê, você não pode dizer que ama a Deus que não vê. Por isso João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, nós já descobrimos que esse amor é através de Cristo, por meio de Cristo. Por isso, 3,16 do Evangelho de João, diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. E veja com que está relacionado isso. Veja como João é muito prático. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você quer mais prático que isso, irmão? Quer uma interpretação para isso? Está muito claro para nós. Como é que se manifesta o amor de Deus em nós, irmão? Em doação. Doação é tudo que você é e tudo que você tem. Você doa o seu tempo, você doa os seus recursos, você doa a sua vida, você doa o seu sono. Amém? Por isso que no capítulo 13 do Evangelho de João, esse capítulo começa assim: sendo próxima a festa da Páscoa, tendo amado Jesus os seus, amou-os completamente. O amou-os até o fim, de maneira extraordinária. Ele se entregou por inteiro. Então, como é que é revelado o amor de Deus em nós, irmãos? Em serviço, em doação, em cuidado. Amém? Você quer mesmo que o amor de Deus se manifeste em você? Às vezes você é egoísta.
Você só pensa em você mesmo. Não é? Uma esposa e um marido. A esposa quer que o marido faça tudo o que ela deseja que ele faça para que ela seja feliz. Isso é egoísmo. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor que faz sem esperar nada em troca. Amém? Se nós queremos manifestar o amor de Deus, irmãos, nós precisamos realmente sondar diante da luz de Deus o nosso coração. Muitas vezes nós fazemos as coisas para os nossos maridos, ou os maridos para as esposas, já esperando algo. Isso não é amor. Os irmãos entendem, irmãos? Talvez isso seja algum tipo de negociação. O amor de Deus é o amor que não busca os seus próprios interesses. Amém, irmãos? Uma outra coisa que sempre que me lembro me ajuda muito, irmãos, é que o amor limita nossa liberdade e nos faz servos uns dos outros. E isso você poderia ler em casa o capítulo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios. Porque ali tem um tema muito interessante, né? Existiam irmãos que viveram a vida inteira antes de ter a Cristo, comendo comidas sacrificadas aos ídolos. E eles sabiam que naquela cidade, toda a carne que vinha daqueles templos, onde havia até mesmo prostitutas cultuais, depois que sobrava era vendida no açougue. Até o próprio sacerdote daqueles templos pagãos pegava a carne que era da parte dele e vendia para o açougueiro. Então toda a cidade comia carne sacrificada a ídolos. Mas muitos irmãos, depois que se converteram, tinham muita dificuldade em comer a carne, por causa disso. E Paulo fala que alguns desprezavam esses irmãos, alguns faziam com que eles, como se eles fossem débeis, tolos, e até mesmo os faziam tropeçar. E o que fazia esses irmãos desprezar os outros, fazê-los tropeçar, era o conhecimento. Veja que interessante. Porque essas pessoas sabiam que o ídolo nada era, que é somente um Deus. E que todas as coisas recebidas com ações de graças e são santificadas pela oração. Eles podiam comer carne e oravam ao Senhor e consagravam alimento. Não interessa de onde veio, nem pergunta de onde veio, ora e pronto. Mas eles sabiam que tinha irmãos que eram frágeis, que tinham um histórico de relacionamento com o ídolo, e sabiam que aquelas carnes eram sacrificadas aos ídolos. Então, eles pegavam e desprezavam. Irmão, vocês são uns tolos. Vocês não entendem a verdade. Vocês não... são os bobocas. E Paulo diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Aí Paulo diz, ora, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então não há edificação sem amor, irmãos. Não há assim, você sabe sobre algum assunto a verdade, seja sobre a igreja, por exemplo. Aí você pega o assunto da igreja para bater em um irmão que não entende sobre ele. Não há edificação, só há soberba. Não há fruto para Deus. Isso nós temos visto na prática. Amém? Então o amor, irmãos, vai restringir a nossa liberdade. E esse tema você vai ver no capítulo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios. Também lá no capítulo 14 de Romanos. Mas eu vou só mostrar aqui para os irmãos. Veja o que Paulo diz, irmão. Verso 13. Se a comida serve de escândalo para meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Esse é o amor que restringe a nossa liberdade.
É mais importante que o irmão permaneça em pé do que eu comer carne. Veja que amor que Paulo tem, irmãos. Esse é o amor de Deus. Amém? E ele depois continua no verso 9, dizendo que abriu mão dos seus direitos de andar acompanhado por uma esposa, de receber salário dos coríntios. Ainda que tivesse diretrizes, e ele fala que não há problema nenhum, porque nós não devemos ataviar o boi enquanto ele moe o trigo, e ele continua dizendo, a partir do verso 10 isso. E quando ele chega lá no verso 19, ele diz, porque sendo livre de todos, essa é a liberdade, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Esse é alguém cheio do amor de Deus. Um amor que restringe a liberdade. Amém, irmãos? Nós não vamos fazer tudo o que queremos, se nós amamos. Amém, irmãos? Nós não vamos fazer tudo o que queremos. Se nós amamos a Deus, nós não vamos fazer tudo o que queremos. Se nós amamos nosso próximo, nós não vamos fazer tudo o que queremos. Se você ama a Deus e você quer se consagrar a Deus, talvez coisas que para os outros são comuns de fazer, para você não seja. Lembro-me de um irmão que dava testemunho e estava sofrendo muitas lutas, porque todos os seus amigos riam dele, debochavam dele por ele se consagrar ao Senhor. E daí um amigo pregador dele escreveu num papel para ele assim, os outros podem, você não. Então, se nós amamos a Deus e queremos nos consagrar a Deus, terão irmãos que se separarão de muitas coisas que são comuns por amor a Deus. Amém, irmãos? E também nós restringiremos a nossa liberdade por amor aos irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, para ganhar os judeus, com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus. Veja, irmãos, essa é a lei que nós estamos embaixo, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. A lei de Cristo é essa, irmãos, o amor, que restringe nossa liberdade. Amém? Romanos capítulo 13. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos também para isso. O amor, irmãos, é uma dívida. Um amigo meu, o irmão Carlos lá de Salvador, sempre que eu cobro ele alguma coisa, ele me diz, não te devo nada a não ser o amor. A não ser o amor. Então, lembre que para o irmão que está perto de você, você deve alguma coisa. Você é bom pagador? Você gosta de pagar suas continhas, tudo certinho? Não esqueça dessa dívida. Amém? Deus diz que tu tens essa dívida, que eu tenho essa dívida. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Capítulo 13, verso 8. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Amém? E não só isso. O amor é o cumprimento da lei. Verso 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, a palavra diz assim, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo contra ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte
que o cumprimento da lei é o amor. Verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama não vai adulterar. Quem ama não vai matar. Quem ama não vai roubar. Amém, irmãos? Então, se o amor de Deus se manifestar em nós, nós estaremos cumprindo toda a lei de Deus. Amém? Tudo isso se resume numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Maravilhoso. Amém? E Jesus disse para nós no Evangelho de João capítulo 13, verso 34: novo mandamento vos dou. O amor é um mandamento para nós os crentes. Não, irmão, veja bem, eu sou livre, né? Não, você não é livre. Você se enganou. Se você é cristão, você não é livre. Você se enganou, eu preciso te informar isso. Ou você é um escravo de Cristo, ou você não é um cristão. Ou Cristo é seu Senhor, ou você não é um cristão. E se Cristo é o seu Senhor, Ele é o seu dono. E você já não faz mais o que você quer. Você faz o que Ele quer, porque Ele é o seu Senhor. Então você não é livre para fazer o que você quiser. Amém? Você foi livre do pecado, foi livre da morte, foi liberto das trevas, foi livre do mundo, foi livre da potestade de Satanás, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora você é servo de Cristo. Não há liberdade nesse aspecto fora de Cristo. Mas em Cristo você não é livre para fazer o que você quiser. Há mandamentos. Amém? Um deles é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém, irmãos? Também o amor, segundo 1 Coríntios 12, 31, é um caminho mais excelente, ou um dom supremo, superior a todos os outros. Amém? Depois que Paulo mostra aquela relação de dons espirituais, ele diz assim no capítulo 11 de 1 Coríntios. Aliás, capítulo 12, verso 31. Entretanto, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, eu passo a mostrar-vos um caminho mais excelente. E ele começa a falar do que, irmãos? Do amor de Deus. E eu sempre lembro do irmão Délcio, que dizia assim: irmão, quando você já tentou todas as coisas, ele dizia, com alguém, todos os recursos seus se esgotaram com alguém, você já tentou todas as possibilidades, tente o amor. Por quê? Irmão Délcio, ele dizia, porque a Bíblia diz que o amor nunca falha. Amém, irmãos? Então é um caminho sobremodo excelente. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, e esse amor está crescendo em nós, creia, esse amor cresce em nós. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Deus. Nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. Isso é perigoso para o mal, mas maravilhoso para o bem. Isso é o que o salmista diz no Salmo 115. Quando ele está falando dos ídolos feitos de pau, de pedra, que não podem ver, não podem falar. E ele diz, tornam-se semelhantes a eles os que o adoram. Então, quando nós adoramos a Deus, nós nos envolvemos com Deus, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Então, nós começamos a ter visão, começamos a ter entendimento, começamos a ver as coisas como são, e começamos a manifestar a Deus. Estamos trilhando um caminho mais excelente. Deus é amor. Andai em Deus. Andai se relacionando com Deus. Amém? E esse amor cresce em nós. Filipenses 1:9 diz assim, né? Estou abrindo rapidamente porque são muitos textos, né, irmãos?
E também faço esta oração, Paulo orando pelos filipenses, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Veja que maravilha o que o amor nos faz, irmãos. Pleno conhecimento, um verdadeiro conhecimento, e nós vamos avançando para mais conhecimento de Deus real e percepção. Para quê? Agora, quando o amor está crescendo em nós, nós aprovamos as coisas excelentes. Ou seja, quando nós estamos julgando as coisas, nós escolhemos pelas que Deus escolheria. Nós aprovamos as coisas excelentes. E o que acontece? Que nós vamos nos tornando irrepreensíveis e sinceros. Aliás, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E continua o texto dizendo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quando Paulo está falando com os Tessalonicenses, no capítulo 2, 3 da primeira epístola dos Tessalonicenses, verso 12, ele diz assim, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Veja que oração maravilhosa, irmãos. O Senhor faz-nos crescer no teu amor, uns para com os outros. Faz-nos crescer no teu amor, para com todos. Amém? E 2 Tessalonicenses 1,3 diz assim, irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, veja a fé aí de novo, a união com Cristo, cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Esse é o progresso do amor. Veja, você descobriu de onde procede o amor, irmãos. Através de quem ele chegou na sua vida, no Espírito Santo, o caminho do amor em você e como você deve lidar com você. Amém? E como esse amor cresce em nós e se manifesta em nós. Amém? Se manifesta em doação, em limitação da nossa liberdade. Nós nos enxergamos devedores aos nossos irmãos, descobrimos que é um mandamento, que é um caminho mais excelente. Amém? Que isso vai crescendo em nós e nós vamos aumentando e nos tornamos semelhantes a Deus. E um dos caminhos para isso, irmãos, é a oração. Você quer ter comunhão com Deus? Você não pode não ter uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Você quer ter comunhão com Deus? Leia a palavra de Deus. 1 de João diz assim, irmãos. 1 de João, capítulo 1, aliás, capítulo 2, verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Quem é aperfeiçoado no amor de Deus, irmãos? Aquele que guarda a palavra. Você quer ser aperfeiçoado no amor de Deus? Conheça a palavra. Guarde a palavra. Ore. Amém? Mais uma coisa. Não fuja da comunhão com os santos. Você não vai ter quem amar se você fugir da comunhão com os santos. E você não vai provar o amor de Deus. Amém? Efésios 3, irmãos, diz assim a partir do verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados aonde?
em amor, a fim de poderdes compreender sozinhos com todos os santos, com a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Nós vamos compreender aonde, irmãos? Com todos os santos. Amém? Se você fugir de estar com os irmãos em comunhão, você vai ter um problema já, né? Provérbios 18 diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a sabedoria. Então, estar com os santos é o momento em que nós começamos a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E então nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém, irmãos? E o texto continua dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Relacione isso com o que nós estamos falando. Ai, irmão, é tão difícil amar, irmão. Olha, amar é a coisa mais difícil do mundo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então você tem uma energia dentro de você capaz de produzir em você as realidades espirituais, uma eficácia. Amém? O mesmo poder, diz Paulo, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, é o poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? A Ele seja a glória, aonde, irmãos? Leia aí na sua Bíblia. Na igreja. Como nós temos que saber o que é igreja. Amém? Que a igreja é a comunhão dos santos, onde com todos os santos nós compreendemos a largura, o comprimento, onde a glória de Deus se revela, onde o amor de Deus é manifesto. Amém? Onde o cuidado de Deus é manifesto. Nos entristece muitas vezes vendo irmãos fazendo coisas equivocadas na sua vida, porque pensam que vivem isolados. E na verdade vivem mesmo, né? Aí tomam um monte de decisões equivocadas, porque não perguntam para ninguém. E não é para ninguém mandar na sua vida, não. É porque se você entender o que é a igreja, você não vive mais sozinho. Não vive mais sozinho. Amém, irmão? Os irmãos entendem que isso? Não viver mais sozinho? Você quando casou, tem gente que parece que vive como solteiro ainda. A mulher não ajuda em nada. Né? Mas quando você entrou para a igreja de Cristo, também, você não vive mais sozinho. Amém? E talvez muitas coisas que você tropeçou na sua vida já são de você não tomar, nem perguntar para alguém o que acha. Irmão, o que o irmão acha de tal coisa? Olha, irmãos, nós que trabalhamos com os irmãos, vemos os irmãos entrando em cada enrascada, e às vezes nós temos que olhar de longe assim. Oh meu, olha o que o irmão fez. Nossa, que coisa terrível. E era simples. Você chegar para o irmão e dizer assim: irmão, você já considerou tal coisa? Aí o irmão que não tinha considerado tal coisa, porque não teve comunhão com ninguém, ele: meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Nós não vivemos mais sozinhos, irmãos.
Se nós queremos manifestar essa realidade de comunhão, de amor, leia Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, nós devemos sempre nos reunir, diz o texto, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É isso? Aqui, 24. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então é muito bom estar com os irmãos. Amém, irmãos? Mas não só isso. A palavra de Deus diz que quando você estiver com os irmãos vão ter muitos problemas. Porque são pedras brutas batendo uma nas outras. Não é verdade? Tem a carne do Isa, tem a minha carne, tem a carne do Juarez, e elas estão sempre se ofendendo, se machucando, não é? E a tendência, fugir disso. Mas quando nós fugimos disso, nós fugimos de sermos aperfeiçoados. Então Pedro nos dá a receita lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. E é uma epístola de sofrimento. Um sofrimento que leva à glória. E no meio desse sofrimento, há sofrimentos entre os irmãos. E Pedro diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Seja cuidadoso com esse texto, irmão. Alguns na história da igreja interpretaram esse texto da seguinte forma: então, se eu ter amor, então os meus pecados serão cobertos. Alguns interpretaram esse texto assim, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não é isso que o texto está dizendo. Porque o que cobre a multidão dos nossos pecados é o sangue de Cristo. Amém, irmãos? Não é se você ser muito amoroso, então seus pecados vão ser perdoados. Cuidado, hein? Você está no princípio das obras. Seja cuidadoso. Mas no seu relacionamento com os irmãos, e em meio aos problemas e tensões que possam surgir, e são problemas, dificuldades, pecamos uns contra os outros, magoamos, nos machucamos, amém? Então, se temos amor intenso uns pelos outros, o amor passa por cima, cobre essa multidão de coisas. Amém? Nós precisamos disso, irmãos. Nos abraçarmos, nos perdoarmos e seguirmos. Amém? E amanhã eu vou machucar você, você vai me ofender, eu vou ofender o Júnior, mas se ele tem amor intenso para comigo, então as minhas dificuldades, aquilo que eu vou fazer para ele, serão cobertas pelo amor intenso que ele tem. Por isso que esse texto está ligado assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, diz o texto, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme da graça de Deus. Amém? Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça com a força de que Deus supre, para que em todas as coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso está falando de relação entre os membros do corpo de Cristo. Tem amor intenso uns para com os outros, porque o amor passa por cima de uma multidão de pecados. Então, nas dificuldades que eu tenho, você vai ter um amor intenso para comigo e vai me perdoar. Eu sou meio bravo, né, meio ranzinza, né? Chato. Meu irmão vai me tolerar, né, irmão? Porque o seu amor é intenso para comigo. Nós vamos andar junto.
Eu vou te pedir perdão, você vai me perdoar, e nós seguimos seguindo a Cristo. Amém? E por último, Epístola de Judas, capítulo único, versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que nós possamos reconhecer, irmãos, que Deus é amor, que nós devemos andar nele. Amém? Aprendendo com ele, manifestando ele, vivendo em comunhão uns com os outros, amando uns aos outros e manifestando o amor de Deus, que procede de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Vamos orar, irmãos.